Eu estou tentando aqui falar com o pessoal da equipe do Castilho, né? Vamos ver se eles atendem o telefone. Não atenderam, né? Mas vou esperar aqui, né? Conversar com esse povo, né? Vou ver o que eles estão fazendo a meu respeito, né? É isso. Vamos ver se eles são evangélicos mesmo, são cristãos, são pessoas de respeito, como dizem, né? Vamos ver. Até agora não veio ninguém me atender. Vamos ver se eles vão atender. Bom, chegou alguém aqui. Vamos ver. Conversa, mas até agora não veio falar nada. Vamos ver aí. Vamos ver como é que vai funcionar. Muito frio por aí? Muito. Tudo bem, eu sou a Bárbara, trabalho no Serviços. Sou. Sou também. Então, Olha o carro dele. eu não sei se ele não sai hoje, né? Eu não sei se ele notificou a vocês, alguma coisa, por favor aí. Mas que ele tenha passado para o Clodoaldo. Não, Clodoaldo não é chefe de gabinete. É o novo chefe de gabinete? Ele disse que ele é presidente do partido. Ah, isso, presidente do partido, é isso mesmo. Do Quem é o PL? chefe de gabinete de vocês? Por enquanto tá meio... Só tá eu e a PL aqui hoje. Mas não são 5 vagas para assessores? Mas o que é a situação do senhor? Porque não me passaram nada. Não falaram nada com vocês? Não passaram nada. Sobre o que é? Não, é que eu entendo que ele é um homem de Deus, né? Eu pedi para ele ver, porque agora ele é um pastor, ele também tem a caneta na mão, para ver se ele pudesse me ajudar, né? Correndo atrás, né? Aí do meu filho, firmar com alguém, conversar com alguém a respeito dessa situação. Hoje já se fazem 2 meses. Mas qual a situação, Marcos? Tem 17 anos que eu não vejo meus filhos. Tá, você tem filhos e não tem contato com 17 anos. Não tem. Então existe também, parece que um trama jurídico aí. É mulher, né? Mulher, como infelizmente. Mas você não sabe onde os seus filhos estão ou a mulher não Eu saberia onde eles estavam, mas alguns amigos foram lá e já não estão mais lá. Então ela está escondendo as crianças de mim. E aonde que é? Que bairro que é? Isso é lá em Belo Horizonte. Eu sou carioca, por isso que eu pedi para ele, porque em virtude dele ser um pastor. Mas o que tem a ver ser pastor? Ser um pastor. Não tem nada a ver, em Belo Horizonte é um outro. Eu sei, mas tem condições financeiras e agora ele é um parlamentar, mas né? Porque ele tem influências que tem podem... influência aqui no município, mas não quer dizer que ele tem influência lá em outro estado. Mas ele tem, mas ele é do PL. O PL tem o presidente, o PL tem o presidente do partido, o PL tem pessoas. Qual é a situação maior? A dele para ajudar alguém ou a minha, que sou um simples catador de lixo? Seja sincero comigo. Não, independente da tua profissão, aqui todo mundo é igualdade. A gente não vê sobre sei, essa mas, ótica, não, sabe? Eu sei, mas só eu que, estou te perguntando só uma O fato dele coisa. ser parlamentar não quer dizer, ele pode tentar te ajudar, mas não sei até onde ele consegue ir, entendeu? Porque assim, eu vejo que tá meio fora do alcance dele também. Porque assim, que dados que você passou? Passou nome completo? Passou algum Passei nome CPF? completo. Passou algum endereço, último endereço, nome da mulher? Não, o CPF deles eu não tenho porque são 17 anos. Então daí fica difícil, eu mandei o endereço. Não, fica difícil quando a gente não... Fica difícil quando a gente coloca circunstâncias difíceis. Não, é que assim, isso quando a daí gente nem se ocupa... até investigador fica complicado, né? Pede um mínimo de informação para Então, mas aí é que está o problema, colega, porque até agora também não me falaram nada. Não me falaram qual é o pé. Novidade, né? Ou não me falaram qual é o pé que tá entendendo? Não me colocaram, pastor Nelson, nós estamos tentando correr atrás.
tá? Já tem 2 meses, não me notificaram, não me deram uma posição de sim ou de não. Até agora não me falaram nada. E o Clodoaldo você chegou a conversar também? Nada. Eu falei não? com o Clodoaldo falou o seguinte: Nelson, eu não trabalho em gabinete, eu sou apenas presidente do partido, nem faço parte da equipe do Castilho. E eles comprometeram a ajudar alguma coisa como presidente, assim, do conhecimento? Não, do partido? Não, porque primeiro que ele não é evangélico. Segundo, que ele não Mas eu não entendi o fato de você funcionário. vincular o evangélico a isso. Rapidinho. Não tem nada a ver. Primeira coisa, se a senhora é evangélica, a senhora tem que ter no mínimo um pouco de sensatez, né? Que Mas o eu irmão tem tenho. que ajudar ao outro, estando ele numa situação mais Ao nosso privilegiada. alcance, ajudar coisas ao Então, nosso, é mas eu não posso isso, ajudar filhinha. algo que eu não tenho condição de fazer. Não, Independente mas se eu eu não sou estou te evangélica, pedindo católica. ajuda a você. Entende? Você é uma funcionária que deve ganhar 9 mil reais, Não ganho como 9 todo mil mundo reais. ganha Não isso ganho aí. 9 mil reais. Tá entendendo? Então, o que eu estou pedindo a Não você é se você sabe como é que está o pé, se ele se Então, eu já moveu, falei pra você que ou não se sei, ele não não foi se repassado isso moveu. pra mim. Entende? Então, assim, eu sinto que o senhor tá um pouquinho Então, alterado com falta não, de respeito. eu não Se tô o com senhor falta de ficar respeito. gritando, eu vou entrar e não vou te atender. Não, eu não tô com eu falta não tô de aqui pra respeito, é o meu receber jeito falta de respeito. falar. Então vamos aprender a falar com as pessoas. Tá entendendo? Eu não Vamos estou aprender com a falar falta as de pessoas. respeito. Assim, não foi me passado nada, vou conversar com o Solidário Atitude Justiça, ver se ele tem alguma posição, posso ficar com o seu contato e dar um retorno. É o que eu posso fazer agora e pronto. Entende? Você disse que eu te tratei com falta de respeito. Eu não estou com falta de respeito. Você está se alterando na voz. Eu não estou me alterando. É o meu Qual jeito que é o seu de contato? falar. Qual que é o seu contato? 99864 2439. Qual que é o seu nome? Nelson Nascimento de Souza, mais conhecido como Negão do Sapato. Então, A minha indignação é como que você trabalha com ele. cada um cuida de algumas demandas, entende? Tem uma divisão, eu cuido de um assunto, a Andréia cuida de outro assunto, entendeu? Então são quantos no gabinete? Bom, eu vou já mandar um áudio aqui pro professor. E aí, assim que ele me responder, eu te dou uma posição. Porque, como eu falei, não tô a par do conhecimento da situação, tá bom? Mas me comprometo aqui a que ele me repassar, eu já passar para você. Mas sendo são duas sim, pessoas sendo só não, no gabinete? Hoje sim, porque tem outras pessoas que estão trabalhando externo, né? Fazendo seu trabalho externo, mas... Mas fazem parte do gabinete? Sim, fazem parte do gabinete. Então é eu vou só falar isso que eu com quero você. saber. E por que você disse que eu me alterei com você? Não, eu senti que você falou um pouquinho mais alto. Eu não gosto, porque eu não tô Não, não é, eu não me alterei. É que quando a pessoa vai pedir favor, as pessoas se sentem na obrigação de não ajudar, mesmo sendo ela evangélica ou não. Então as pessoas procuram vários subterfúgios para poder colocar pedras na frente. Eu não te tratei com falta de respeito. Eu só quis te qualificar o seguinte: se você diz ser cristão. Não, você é cristão, você ganha 9 mil, você nem sabe quanto que eu ganho meu salário. Já Não, tá falando se de você nove mil. diz ser cristão, tá entendendo? Você sabe que eu sou um pai há 18 anos, Não, entendo. 17 anos que eu não vejo meus filhos, e eu vim aqui pedir ajuda. Tá entendendo? Se fosse outra pessoa no meu caminho ou na minha situação, que como você acabou de pôr aí, que eu te tratei com respeito, se fosse outra pessoa na minha situação que estivesse passando isso que eu estivesse passando, talvez não estaria com essa coerência que eu estou. Mas aí eu pedi pra Você pessoa tá ir embora entendendo? e vir mais Tá calma. entendendo? pra Não, poder não atender, estaria. senão Eu não tem estou como, dizendo né? com você, não. Com a família. Já teria feito alguma besteira, alguma coisa. Porque o número de mulheres que morrem hoje é imensurável. Sabe por quê? Por causa do comportamento delas. Tanto quanto ganham bem ou quando estão numa posição. Tá entendendo? Essa é a grande verdade. Então, o que acontece? Eu vim aqui te pedir uma informação E eu a passei, respeito porque eu não tenho informação. dessa Eu situação. passei o que eu tenho, eu não tenho informação do teu caso. Não foi me passado nada, então você não tem que contar Então, de mim algo que eu não foi passado pra esperava, mim. eu esperava que ele, como um pastor, e você há de convir disso, e como homem de Deus, e como tem agora bastante um compromissos parlamentar, também, e também agora como um parlamentar, né? Daria para poder, daria para poder ver. Entendeu? É pelo que você me Se deixou. ele não entrou em contato com Pelo você, que porque você- ele não conseguiu alguma informação Pelo ainda. que você me deixou a par agora, ele não deve ter entrado em contato com nenhum de vocês.
Mas é que assim, eu não vou poder fazer nada, então por que ele, né? Então provavelmente ele conversou com pessoas que podem ajudar, entendeu? Porque não adianta também falar pra mim. Não, você entra por aqui na câmera? Entra. Só se identificar aqui com a moça. Entende? Então assim, falou pra mim, o que eu vou ajudar? O que eu vou poder fazer? Então ele vai falar com pessoas que ele acredita que vão poder ajudar. Eu tenho certeza que ele fez isso. Entende? Porque realmente o pastor é um homem de palavra. Mas você disse que ele nem tocou a respeito pra vocês? Porque ele pode ter falado com outra pessoa. Entendeu? Eu sou advogada, eu cuido da parte jurídica aqui. Projeto de lei, eu auxilio também no que eu posso. Então, assim. Então, é nesse quesito, porque se você é advogado e é a única advogada dentro desse estabelecimento, o que parte do princípio, por coerência, tá entendendo? E por pouca ignorância que eu tenho, é que ele deve ter falado alguma coisa para você em relação a isso. Até porque também eu conversei com ele que existe situações jurídicas nesse meio. E ela se prevalece de amigas, membros da igreja dela, tá entendendo? Para poder fazer esse tipo de situação. Você está entendendo? E eu perguntei para ele, inclusive o senhor deve ter advogado, deve ter pessoas aí dentro que podem me ajudar nesse quesito. Se isso não chegou até você... Depois que localizar, aí a gente pode entrar com alguma medida jurídica. Mas primeiro tem que saber onde que ela está, tem que saber endereço, tem que saber onde seus filhos estão, tem que ver qual é a situação primeiro. Para depois chegar até mim, eu ver juridicamente o que dá para fazer. Entendeu? Então primeiro ele deve estar tentando conversar com esses contatos, pessoas que podem tentar achar alguma informação para te ajudar. Entendeu? Aí depois a gente entra com a parte jurídica. Mas, então, é isso que eu falo para você. Eu entendo o que você está falando. Conversar com ele. O que eu não entendo é que como é que isso não chegou ao ouvido de vocês trabalhando tão junto. Então eu parto do pressuposto, tá entendendo? De que isso não foi relatado entre os assessores, pessoas como vocês. Essa é a visão que eu estou querendo que você entenda na minha concepção. Você está entendendo? Até porque também eu liguei agora para vocês e ninguém atendeu. Que número que você ligou? Porque... É o número daqui de dentro. Não, daí não é nosso, não é o gabinete, você ligou para a Câmara. Você ligou para a Câmara. A Câmara está em reforma, nós estamos sem ramal. Não funciona o telefone. E esse telefone que está ali? Cadê o número? Então é da presidência, daí cai na presidência e eles transferem. Do caracteritérito do Castilho. Não, aí é o telefone que funcionava antes da reforma, que a gente tinha nos gabinetes os telefones. Não tem mais telefones nos gabinetes? Não tem telefone, está em reforma, a gente não está em gabinete. Eu liguei para ele também agora umas 3 vezes. Ele só vai atender. Ele não me atendeu. Ele só vai atender no celular. Assim, eu vou ter que atender essa ligação, mas eu vou passar isso que você passou para o pastor Eduardo. É porque eu fiquei surpreso em ter conversado com você e nem você, como advogada... Oi, só um minutinho, tá bom? Já te atendo. Obrigada. Então, e nem você, como advogada, soube saber a respeito dessa coisa. Então, eu entendo que isso não foi passado nem para você. Então tá, então assim, eu tenho que atender aqui, tá? Eu tenho que resolver algumas coisas. Eu vou já passar um áudio pro pastor e dependendo do que ele me falar, eu tenho teu contato e a gente vai conversando. Tá bom, tá porque bom? Simplesmente você está entendendo a minha posição entendi. No que diz respeito a isso aí, né? Entendi. Tá vendo? Eu não estou cobrando nada, eu estou apenas... eu poderia recorrer a qualquer outro vereador, mas por coerência espiritual, tá entendendo? Eu recorri a quem supostamente de ser homem de Deus, que pode ajudar as pessoas. Você está entendendo? Então, eu me recorri a irmãos, até porque a Bíblia diz que a gente tem que ajudar os domésticos da fé. Concorda você ou não? Concordo, ajudar no que nós podemos. Eu também não vou ajudar algo que eu não posso fazer. A gente ajuda mas eu na não estou medida pedindo, do nosso alcance. Mas eu quero deixar bem claro que eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo coisa para luxo, tá entendendo? Eu só estou simplesmente pedindo a você, tá, eu vou passar essa demanda se vocês puderem fazer. Se você não puder fazer, tá entendendo? Eu vou entender. Tá, e a cidade também vai entender. Tá entendendo, filho? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe. Bom dia. Olha lá, tá vendo? Eu conversei, né? Ela se sentiu acuada, né? Achou que eu estou sendo tratado, achou que eu tratei com ignorância, mas não tratei, né? Fui bem explícito, né? Fui bem verdadeiro, né? Fui bem conciso, porque liguei a semana inteira.
inteira, né? Eu tentei contato, mas as pessoas, elas são assim, né? Elas arrumam subterfúgio para justificar a não ajuda, né? Vocês viram que eu fui bem coerente na minha forma de falar, na minha forma de conversar. Não tem contato, você não consegue conversar com ninguém de gabinete. A pergunta que se faz é, eu não entendo, sabe? Eu não entendo. Vou esperar, não quero julgá-los, A minha indignação com ela diz que parte da ideia de que eles viraram, que ela virou e falou para mim, ninguém é obrigado a ajudar porque não é crente. Então larga a Bíblia. Essa é minha, porque ela foi bem ignorante na forma, e vocês me assistiram, sabem bem do que eu estou falando. De forma nenhuma eu fui ignorante com ela, eu fui bem simples, bem humilde, sabe? Eu pedi um favor, não pedi nada por luxo, não pedi nada, sabe, por ostentação da minha vida, sabe? E o que mais me impressionou, né? O que mais me impressionou disso tudo, sabe, é que isso sequer, sabe, chegou a classe do gabinete. Porque qual era a minha ideia? Só para você ter uma noção. Não sei se eu posso estar errado, talvez eu esteja. Eu não faço ideia. Eu recorri ao Castilho porque ele é um pastor, é um homem de Deus, né? Bom, assim eu acredito, né? Eu acredito assim, né? Então o que acontece? Eu ainda acredito que ele seja um homem de Deus. Vamos ver o desenrolar dessa situação. Por quê? Porque eu não posso chegar no ímpio, gente, e pedir um favor. Você entendeu? Eu não posso fazer isso. Tá entendendo? Eu tenho que chegar em pessoas que foram eleitas pelo povo, né, e pedir um favor. Essa é a visão. Você está entendendo? Que a Bíblia diz assim, primeiro você tem que clamar aos domésticos da fé, né? Da fé, né? Então eu pedi a ela e a ele, eu pedi a ele, me dirigi a ele. Então, cidade de Araucária, povo de Araucária, eu acredito e tenho certeza que Deus vai tocar o coração do pastor Castilho e ele vai desenrolar esse imperímetro para mim aí, né? Porque ela deve ganhar seus 9 mil, porque ela é advogada. Essa é a grande verdade. Advogado não vai largar o salário dele grande na rua para poder ficar enfurnado dentro de um gabinete. Tá entendendo? Ela já se incomodou por aí assim. E aí não vai chegar também na Câmara Municipal para ganhar o quê? Para ganhar 5 mil reais. Não vai. Não vai. Então, o que eu fui direto. Só que, tudo bem, que ganhe, que mereça, que faça por merecer, né? E seja abençoada. Tá dizendo que ganhe bem mais. Que seja abençoada. Mas que não se esqueça, sabe, de prestar. Eu sou o negão de saco preto, né? Eu sou o negão de saco preto. Que não se esqueça de prestar o favor. Tá entendendo? Que isso é um favor. Entendeu, pessoal? Isso é um favor. Eu liguei pro Castilho agora, ele não me atendeu. Liguei umas 4 vezes, ele não me atendeu. Tá entendendo? Escrevi, antes eu escrevi. Falei, olha, eu tô aqui na portaria, pode me atender? Não me atendeu. Também não tá aí. Talvez deva estar correndo atrás de um trabalho que é dele, né? Que é de responsabilidade dele fazer. Isso é bom, que ele esteja fazendo, que ele desenrole bem os trabalhos, né, para qual ele foi eleito, fiscalizando, espero que não esteja passeando, né, mas espero que esteja fiscalizando, criando projetos, né, entrevistando pessoas, tá entendendo? Indo em bairros, visitando glebas. Essa é a função e o ofício
do vereador, tá? Não é sair por aí só em época de campanha aí de deputado federal para meter a mão e tomar visibilidade, tá entendendo? Nas redes sociais, de apoiar Bertano, apoiar Ciclano, tá entendendo? Não, agora não é a hora disso. Já foi eleito, tá em pleno mandato, tá entendendo? E ele tem que sair sim, né? Ao trabalho e ao ofício, né? De melhorar mais, né? E de fiscalizar agora muito mais, né? O dinheiro público, né? No que diz respeito à política, né? Que muitos deles aí, a partir desse perímetro, né? Dessa época de eleição, muitos deles agora vão usar até o dinheiro público, tá entendendo? Para publicar, né, a sua campanha, né? Então agora eu até apoio, né, que ele esteja trabalhando, tá entendendo? Para que não se use o dinheiro público, tá, em campanhas presidenciais, em campanhas deputados, em campanhas de deputado estadual. Então eu acredito, bom dia, eu acredito que ele esteja assim, correndo atrás. Espero que seja isso, né? Espero que seja isso, né? Espero que seja isso, né? Não o conheço pessoalmente, né? Conheço ele assim pelo panfleto, nunca tive com ele pessoalmente, né? Mas chegaram até a mim, né? E o presidente do partido me cercou na rua, tá entendendo? Uma pessoa muito conversadora, muito educada, né? Muito simples, né? Tem um carro muito simplesinho, chamado Clodoaldo, me cercou na rua, lá no Califórnia, e conversou comigo e me fez propostas. Maravilha, maravilha, foi uma bênção, né? Conversamos, né? Falamos a respeito dessas coisas, e aí agora eu não sei se ele parece que ele não trabalha no gabinete, ou se trabalha também, eu não sei, né? E deixei muito límpido e esclarecedor para ele, né? A situação que eu preciso que seja resolvido, que é ver os meus filhos, né? E quando eu externei isso para a advogada, né, do partido agora, do partido que trabalha lá dentro como secretária, ela deve ganhar 9 mil reais, é isso mesmo que ganha. É isso mesmo, não ganha menos do que isso aí não. É isso mesmo que ganha. Eu espero que ela faça por merecer, né? Entendendo? E ela se indignou. Mas porque a gente é evangélico, a gente tem que ajudar. Tá tudo aí, você tá ouvindo, tá aí. Não precisa eu dizer, ela com as palavras delas, ela se indignou. E quando eu fui um pouco mais preciso, quando eu fui um pouco mais sisudo, né, enfatizando, né, a questão, né, da misericórdia, da sensibilidade, do amor, né, da compaixão, ela se sentiu acuada dizendo que eu estava me exaltando. Eu não estava, você é comprovador disso. Eu estava simplesmente enfatizando o meu jeito de falar, o meu jeito de ser. Eu estava enfatizando a respeito dessa situação. Bom, eu espero, né, que ele, né, não se una, né, a esses roubadores de Jesus Cristo aí, né, que dirigem igrejas, né, e que charcam o dinheiro do povo. E eu espero que ele faça alusão ao ofício, ao duplo ofício que ele exerce, ao duplo ofício. O primeiro ofício, pastor evangélico, né, homem de Deus, né, que dirige uma congregação da Igreja do Evangelho Quadrangular em Araucária, Curitiba, Paraná, né? E segundo, que ele tenha, né, capacidade de digerir e administrar o legislativo a qual ocupa agora, né, empleitado
pelo povo da cidade de Araucária, tá? E terceiro, que ele exerça juízo, equidade e bondade no coração, e que seja misericordioso, né, para com a minha situação. Eu não fui ali pedir nada de luxo, não fui pedir luxo, não fui não, filho. Eu fui pedir só a um homem que agora tem envolvimento político, que é bem influente, né, e que possa me ajudar nessa situação. Simplesmente o que eu vim pedir, né? Eu vim pedir um apoio, uma ajuda, porque eu sou um homem pequeno, sou um homem pobre, né? Sou um homem, né, que não tem dinheiro, né, para poder avançar nessa questão, né? Existem pessoas bem mais preparadas do lado da família para me barrar de vez dos meus filhos. Então, é a única coisa que eu vim pedir. Eu vim pedir isso. Isso é pecado? Isso é mal? Né? Não é porventura por causa disso que muitas mulheres estão morrendo aí? Foi o que eu falei para advogado. Não é porventura por causa disso? Eu não. Eu espero em Deus. Então eu recorro, né, a essas pessoas que têm capacidade, né, financeira, né, jurídica, né, e espiritual. Pelo menos eu acredito e creio, né? Vamos esperar então o desfeito dessa história. Então está aqui eu, pastor Nelson Nascimento, negrão do saco preto, esperando o desfeito dessa história. Olha lá, a guarda, a vigilância patrimonial tá lá na portaria da Câmara. Ó, pedi para botar o contane lá. Eu pedi para colocar o contane, eles colocaram o contane, tá vendo? Então lá na frente fica a vigilante patrimonial da Câmara Municipal, que é de plástico, tem que ser assim. E aqui na frente fica as atendentes, né, da Câmara Municipal de Araucária. Tem que ser assim. E de contrapartida, aquilo que eu pedi também foi exercido. Isso é uma conquista da cidade de Araucária, através do pastor Nelson Nascimento, negão do saco preto, esse negão que vos fala, né? Lembra daquela confusão que deu naquela certa feita passada que eu entrei para poder me desligar do partido, né? Então a vigilante patrimonial me tratou com tão asperidade, com tanta arrogância, com tanta humilhação, né? E me jogou até o meu passado na minha cara, dizendo que eu era um bebum, que eu era um pinguço, que eu era isso, que eu era aquilo. Na verdade, eu nunca gostei de beber. Eu tomei umas pingas aí ao estar afastado da casa de Deus, em virtude justamente dessa situação, que eu não vejo meus filhos já há 17 anos. Então, passei uma situação, depois voltei para a casa de Deus, estou firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Então, a vigilante patrimonial, que nem me conhece, nem sabia da minha história, pegou uma história de alguém que falou para ela, né? No outro dia, quando eu vou tentar me humilhar, para poder tentar me expor, para poder ir na portaria, jogou na minha cara, né? Para poder tentar me envergonhar ali na portaria. Porém, Deus me deu livramento e resolveu as questões, né, que eu coloquei em pauta para ser resolvido, né? Porque eu levei para o PDT, para o seu Aparecido se omitiu de entrar, né, com um pedido, né, de exoneração dessa empresa vigilante Cevip, né? De vigilante patrimonial. Eles não entraram com a ação para tirar a Cevipa, né? Vigilante patrimonial da Câmara Municipal de Araucária. Porém, né? O pedido que eu fiz, né? Que colocasse um contane ali do outro lado para o funcionário da Câmara Municipal atender as pessoas que vêm,
tá entendendo? E a vigilância patrimonial tomar conta do patrimônio, para ninguém roubar o que tem no patrimônio, não é para ficar atendendo pessoas. Gente que anda com arma na mão não é para atender pessoas, a não ser a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar do Estado do Paraná. O restante é para guardar o patrimônio, é para se ficar se metendo em atendimento de ambiente, não é público não, tá entendendo? Então colocaram lá o telefone, colocaram um container, né? Ali para as meninas atender, né? E de contrapartida ficou tudo bem, tá bom? Ficou tudo bem. Então eu quero mandar um abraço aí pro pastor Castilho, querendo dizer pro senhor que eu liguei pro senhor, o senhor recusou minha ligação, né? Não me respondeu a ligação, né? Até agora não tive resposta do senhor. Já se fazem 2 meses e pouco, né, que eu corri atrás desse negócio, conversei com o senhor a respeito disso, e eu não estou tendo nenhuma resposta até então. Mas eu aguardo, eu creio que Deus vai tocar o seu coração e que a cidade de Araucária vai ficar sabendo, né, que o senhor é um homem de Deus e que o senhor, quando pega uma coisa para fazer, o senhor faz e abençoa quem precisa, né? Não é uma vaidade que eu estou pedindo, não. Eu quero apenas ver os meus filhos, que já fazem há 17 anos que eu não vejo. E o senhor tem condições financeiras, influências, tá entendendo? Pessoas jurídicas que podem trabalhar nessa parte aí dentro da cidade. Agora, se o senhor não fizer, aí fazer o quê, né? Aí aquela palavra de Jesus vai ficar bem cravada no coração do povo, e o povo vai descer. E Deus vai definir, através das suas atitudes, aquilo que de fato, verdadeiramente, você merece, né? A Bíblia diz, ou fazer a árvore boa os seus frutos bons, ou fazer a árvore má o seu fruto mau. Não pode a árvore má dar frutos bons, nem a árvore boa dar fruto má. Então, pelo seu fruto, autoridade, pastor eclesiástico, pastor Castilho, e agora dos legislativos, né, eleito pelo povo de Araucária, pelo seu fruto as pessoas vão conhecer quem é você. Se você for um homem de Deus, eu não lhe conheço pessoalmente, lhe pedir ajuda, porque é a gente como a gente, que conhece a justiça e a verdade, é que nós temos que recorrer quando as pessoas nos abandonam, né? Por isso que existe a corrente do bem, né? Agora, se você der as costas para essa situação, aí você vai estar enquadrada como árvore mal, né? E vai estar usando o evangelho apenas como um pano de fundo, né, para chegar aos seus objetivos no meio da sociedade. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, negão do Saco Preto, deixando bem claro a minha posição, que eu não estou julgando ninguém, né? Até porque, se ele fizer juízo a esse trabalho e me ajudar de uma certa forma ou de outra, porque recurso não lhe falta, né? Será ele honrado. A Bíblia diz assim, ó, se fizeres o bem, haverá aceitação. Mas se recusares e fizeres o mal, meu amigo, o pecado já está à exposição. E aí o caráter da pessoa pula para externo, né? Porque nós estamos numa via, né, muito grande, chamado internet. Que Deus possa os abençoar. Aqui é o negão do Saco Preto. A paz do Senhor. Um abraço, pastor Castilho. Apesar de não ter me atendido às minhas ligações hoje, um abraço. Eu espero que o senhor não fique revoltado com isso, não. Tá entendendo? A gente só está fazendo as coisas como elas devem ser feitas, né? Então não fica triste, não. Porque se o senhor for um homem de Deus, tá entendendo? As provas, esse tipo de prova, só vem para purificar o ouro mesmo. Se o ouro ele entra no fogo, tá entendendo? Ele fica mais limpo. É como aqueles 2 cestos de figo, né? Que está lá no capítulo 26 de Jeremias, né? Foram 2 cestos de figo levados para a Babilônia. Um para o seu próprio bem, o outro para o seu próprio mal. Só que o cesto de figo era tão podre que se não podia nem olhar, né? Então, quem é justo vai para o fogo e se purifica mais ainda, né? É ouro, não é cobre, não é feno, não é madeira, não é, tá entendendo? Não é lata. Agora, quem não é, aí, meu amigo, aí o fogo vai lamber tudo. É posto a machado ao pé da raiz. A árvore que não der fruto, meu amigo, é cortada e lançada ao fogo. Aqui é o negão do Saco Preto, que Deus nos abençoe. Vamos respirar o resultado e o desfecho, né, dessa situação. Vamos ver se ele vai ter espírito e vai se compadecer e vai nos ajudar.
Se ele for nos ajudar, você verá. Se não, você verá do mesmo jeito. Aí você julga conforme você quer, porque há sábio no povo de Araucária. O povo não é burro não, tô de olho. Negão do Saco Preto, tchau, valeu.